Fala galera ligado no canal de Super Lutas, Laerte Viana na área, que Gilbert Durinho é um craque, um dos principais representantes que temos na atualidade, isso geral já sabe, só que convenhamos aqui, nem todo mundo apostava que o cara fosse se tornar tão gigante dentro e fora do octógono, ser um protagonista, tanto que agora, início de 2023, ele está prestes a definir 3 destinos bastante importantes. O seu, o do próximo rival e o do próprio UFC. Deixa eu explicar, contextualizar a situação. Há alguns meses apareci por aqui falando sobre a difícil situação em que se encontrava o Burns. Tava complicado de achar um oponente ali da elite, uma luta que fizesse sentido para ele, que é o número 5 do meio médio, porque parecia que a elite, o pessoal da parte de cima tava meio que evitando, correndo, não queria muito enfrentar o brasileiro, precisaram ressuscitar o 13º Neil Magny para ele enfrentar no Rio de Janeiro e se manter ativo. O resultado vocês já sabem, foi um atropelo, finalização rápida no primeiro round e ali, ainda no octógono, Durinho pegou o microfone e gritou pelo nome de Colby Covington, número 2 no ranking e sem dúvidas uma luta que poderia definir o próximo desafiante ao cinturão. Vale destacar que embora ele tenha desafiado Colby Covington durante um bom tempo, Durinho insistiu na narrativa de enfrentar o Jorge Masvidal, que mesmo não atravessando uma boa fase, são 3 derrotas consecutivas e apenas o número 11 no ranking até 77 quilos, é o atleta mais popular da divisão e sinônimo de dinheiro no bolso. Durinho chegou a dizer que a luta entre eles foi verbalmente acertada em 2 oportunidades. Primeiro para o UFC 281, que rolou em Nova York em novembro do ano passado, e depois para esse que tivemos agora no Rio de Janeiro há 2 semanas, e o Masvidal recusou nas 2. A rivalidade entre eles parecia definida, coisa do passado, só que aí veio a grande surpresa na última sexta-feira, que vocês devem ter acompanhado e ficaram sabendo. Além do Dana White confirmar Alex Poatan versus Israel Adesanya como main event do UFC 287, que rola no dia 8 de abril em Miami, também foi escalado Gilbert Durinho versus Jorge Masvidal para ser o main event desse show, e aí a gente vê que o pedido no final, mesmo com um atraso, saiu melhor do que a encomenda. Digo isso porque o cara venceu dando show, lutou em casa, embolsou uma boa grana, recuperou-se, né, voltou para o caminho das vitórias, a moral aumentou e no final de tudo ainda vai ganhar a luta que tanto queria. E é justamente esse duelo que, como eu disse no início do vídeo, deve mudar os rumos de todo mundo. Primeiro porque para ele, Durinho, por mais que em termos de ranking não faça sentido, é excelente se pensarmos na exposição na mídia e o aumento da popularidade que ele vai ter. Até se a gente colocar como comparativo uma disputa de título, é muito melhor vencer o Masvidal, que está fora do top 10, do que o top 4 Belal Muhammad, que está numa fase boa, vencendo todo mundo, só que não goza de tanto prestígio com os fãs. Ele, entre aspas, roubando a popularidade, o poder de barganha do Jesus das ruas, ele dispara na frente na corrida pelo title shot. Além de aumentar também o seu valor de mercado, ganhar um salário que definitivamente vai ser bem maior do que contra qualquer outro oponente, Durinho também tem o poder de decidir, né? Meio que mudar o rumo tanto do Masvidal quanto do UFC. Porque se ele vencer, vai impor a 4ª derrota consecutiva do americano, encerrar de vez o hype que tem em torno dele e matar, consequentemente, o maior ativo financeiro que o UFC tem na atualidade. Se olharmos o cenário, quem é o atleta mais popular, que pode render muita grana numa luta esse ano, por exemplo, 2023? Conor McGregor é uma incógnita, a gente nunca sabe se vai voltar ou não. Nate Diaz e o Francis Ngannou já meteram o pé. Israel Adesanya, mesmo antes da derrota, também já não vinha engajando tanto. Cabia justamente ao Masvidal esse papel de maior apelo, de maior nome comercial, tentar engajar, vender, colocar o cara na capa do videogame. Criaram até um cinturão fake, daquele mais durão do mundo. Aos 38 anos e sem vencer uma luta desde 2019, essa certamente será a última chance do Masvidal provar que ainda pode ser competitivo na elite, porque em caso de derrota é bem capaz que até ele mesmo peça para sair e vai se aventurar nessas lutas de boxe, porque não faz sentido um cara do seu tamanho ser usado como escada para outros talentos. É difícil até para o UFC continuar o promovendo como estrela. Porém, aquilo sempre tem o outro lado. Embora seja azarão, se ele vence o Durinho, aí acabou. Seu hype volta às nuvens, a moral vai lá para cima e ele pula direto para uma nova disputa de cinturão, principalmente se o Leon Edwards se manter no posto de campeão. E aí convenhamos que esse seria o enredo dos sonhos do UFC. Eles trabalhariam para essa possível luta ser a grande esperança do maior pay-per-view de 2023, pois já existe uma rivalidade entre eles. Eu diria que a última cartada do UFC para o Masvidal, só que a tarefa não vai ser nada fácil. Pelo contrário, é uma das mais difíceis, mais ingratas,
vejo o casamento com um bom favoritismo para o lado do Durinho. O chão dispensa apresentações, a gente não precisa nem perder tempo falando quem seria favorito se a luta for para luta agarrada, para o solo e em pé. Masvidal é um cara perigoso, bate pesado, muito poder de nocaute, pode ser até um pouco melhor tecnicamente do que o Durinho, só que o Durinho vem evoluindo bastante na sua área de trocação, bate muito pesado há muito tempo, sempre teve a mão bastante potente, né, com golpes que podem causar nocautes singulares e vive um melhor momento. A questão da confiança, do timing, que a gente sabe que isso também é muito importante. Duvido que ele vai entrar na loteria da trocação franca. Acredito que será estratégico impor um ritmo forte desde o início, mesclando trocação com jogo de quedas para ir cansando e frustrando o americano. Até esse tal do cinturão que criaram lá em 2019, né, a última luta que o Masvidal venceu, inclusive contra o Nate Diaz, do cara mais durão do planeta. Se você quiser criar uma narrativa, um enredo diferente, pode colocar em jogo, porque o Durinho sim, né? Não tô tirando de maneira alguma o mérito do Masvidal, mas o Durinho também é um outro cara que venceu através do trabalho, um dos caras mais cascas grossas desse meio, nunca negou adversário, estava pronto para qualquer desafio, a qualquer hora. É um cara que foi crescendo, quando a gente menos esperava, já estava na parte de cima e está muito próximo de mudar para sempre o seu status na organização. Luta boa, dois caras perigosos, com muito valor. Eu quero saber quem que vocês acham favorito, se concordam comigo que o brasileiro tem um ligeiro favoritismo ou o Masvidal tem condições de surpreender, quebrar a banca. Quem que vocês acham que vence? Coloquem tudo aqui embaixo e se concordam que o Durinho também está próximo de mudar, definir o destino de todo mundo. Se ele vence, a popularidade vai para as nuvens, enterra o Masvidal, muda os planos do UFC. Qual é a visão que vocês têm sobre essa luta que rola agora dia 8 de abril? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês. Essa luta vocês vão poder dar o pitaco lá, mas antes, semana que vem, Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski pelo cinturão peso leve. Você já pode dar o seu pitaco, não só nessa luta, como no card inteiro, lá no site da Stake. O link está fixado aqui embaixo nos comentários, é só clicar, usar o cupom SUPERLUTAS, tudo junto em letra maiúscula, para participar. Não fica de fora não, porque tá valendo bastante a pena. Aproveita para se inscrever no canal do Superlutas, ativar o sino, deixar o like ajuda demais a distribuir os vídeos aqui no YouTube para vocês ficarem por dentro de tudo. Algumas novidades vindo por aí, tem muita coisa bacana envolvendo esse UFC 287, eu vou anunciando nos próximos dias para vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!